A paz de Yausha a todos. Vamos para mais um entendimento da palavra, para mais um ensinamento de Yausha para nossas vidas e para o nosso crescimento, porque é necessário que nós venhamos crescer, é necessário que nós venhamos amadurecer nesta caminhada com o Salvador Yausha. É necessário as renúncias, tanto de pensamentos quanto da vontade da nossa carne, para que Yausha, cada amanhecer, venha estar sendo formado dentro de nós. A palavra que Yausha nos destinou hoje fica em Provérbios 6, do verso 16 até o 19. Vamos lá. 6 coisas detesta Yau, e 7 lhe são abominação. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. 7 coisas que são abomináveis aos olhos de Yau. 7 coisas que Yau nos ensina que quem é filho dele não pode cometer nenhuma delas, pois se cometer, estará sendo abominação perante os olhos do Criador Yau. Olha o que ele falou. Primeira, olhos altivos. Olhos altivos, a primeira coisa que é abominação para Yau. O que é você ter olhos altivos? Sabe quando você olha para uma pessoa de cima a baixo, muitas das vezes com um olhar de superioridade, com aquele olhar que quer dizer, olha, eu sou melhor que você, ou eu entendo mais que você. Isso é você ter os olhos altivos, quando você olha para o seu próximo com um olhar de superioridade, querendo dizer só com o olhar, eu sou melhor que você. Aquele olhar cheio de soberba, sabe? Que muitas das vezes as pessoas têm umas para com as outras. Isso é abominação para Yau. Segundo, língua mentirosa. Yau abomina aqueles que andam com a mentira sobre os lábios. Os filhos dele não podem andar com a mentira em seus lábios. Muitos dizem, mas foi só uma mentirinha. Yau vai entender, não existe mentira pequena e mentira grande. Mentira é mentira. E mentira provém do maligno. Então os filhos de Yau têm que ter os lábios limpos. Não andar com mentira nenhuma nos seus lábios. E aquele que vier, olha, me ajuda a falar isso e isso. Seja conivente, não é nada demais, é só para você me ajudar. Isso é parte de pessoas assim, que te levam a mentir, que te levam a ser conivente com a mentira. Então, que nunca nós viemos andar com a mentira em nossos lábios. Porque, como eu falei, torno a repetir, não existe mentira pequena e nem mentira grande. Mentira é mentira. Para Yau não existe um pecado pequeno ou um pecado enorme. Tudo é pecado. Seja ele qual for. A diferença é que se você se arrepender,
pedir perdão perante o Salvador Yahshua do pecado que você cometeu. Yahshua está aqui para te perdoar. Mas dizer, não, esse pecado que eu cometi foi pequeno. Não, o teu é maior. Não, o pecado é pecado. Não, mas eu menti, mas foi só uma mentirinha. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, foi só uma mentirinha. A mentira do bem. Coisas malignas. Coisas malignas. Os filhos de Yah não procedem desta maneira. Então, nós aprendemos agora. Não podemos andar com nenhum tipo de mentira sobre os nossos lábios. Nenhum tipo de mentira. Vamos lá. Mãos que derramam o sangue inocente. Outra coisa que é abominável para Yah. Mãos que derramam sangue inocente. Nós vemos quanta maldade à nossa frente está acontecendo, né? Quanto sangue inocente está sendo derramado. E tudo isso abominação aos olhos de Yah. E nós, filhos de Yah, estamos distantes dessas coisas. E chegará a hora que a justiça de Yah vai ser feita sobre todo esse derramamento de sangue que tem acontecido com os inocentes, com as vidas que não têm como se defender de tanta maldade. Mas a justiça de Yah vai chegar no momento certo. Yah vai fazer justiça contra milhares de sangue inocente que está sendo derramado. A justiça de Yah nunca falhará. Pelo contrário, ela vai se cumprir. Corações que maquinam planos malvados. Outra abominação. Coração que maquina planos malvados. Que são pessoas malvadas. São pessoas que cometem esses crimes terríveis. Crimes de assassinato, crimes de violência com o corpo do outro, que o nome é tão forte, é tão pesado. Quão Yah abomina, quão Yah abomina. Quantas vidas estão sendo tiradas por homens malvados, homens que são assassinos, muitas mulheres também que são assassinas. Quantas maldades os nossos olhos têm contemplado, mas tudo isso Yah abomina e a justiça dele chegará. Pés que correm para a maldade. Outra coisa que Yah abomina, pés que correm para a maldade. Sabe o que significa a palavra maldade? A palavra maldade, ela se encaixa em pessoas que não pensam duas vezes em ferir o outro com palavras. Com pessoas que destilam palavra contra o outro, que são facadas, pessoas que realmente nos machucam com palavras. Então a palavra maldade se encaixa exatamente nisso. Pessoas que nos ferem com palavra. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos uns para com o outro. Temos que ter muito cuidado, porque as palavras machucam. As palavras ferem. E pessoas que não cuidam da maneira de falar acabam se tornando pessoas maldosas. Pessoas que os seus pés correm para a maldade.
Pessoas que os pés correm para ferir o outro, para humilhar o outro. Quantos irmãos pequeninos sendo humilhados com palavras por aqueles que se acham grandes demais, mas não é. Quantos que às vezes fere a esposa com palavras, fere os filhos com palavras, fere os irmãos com palavras, fere as vidas com palavras. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Temos que pensar 1000 vezes antes de falar. Porque uma palavra dita uma vez, ela machuca e machuca muito. E eu tenho visto que muitos não têm se preocupado no que fala, no que diz. E machuca com palavras de humilhação. Humilha o outro sem nem passar, sem nem pensar. Pisa no outro com palavras e acha que não tá fazendo nada. Aí você olha para a pessoa e ela fala, mas eu não fiz nada. Mas eu não fiz nada. Eu só disse o que eu penso. Ah, cuidado, porque o que você pensa tá machucando pessoas à sua volta. Você pode até pensar, mas você não pode sair falando tudo que você pensa, porque vai machucar a pessoa que está do seu lado. E isso é maldade. E cada vez mais pessoas estão ferindo um ao outro com palavras. As pessoas têm perdido o amor um para com o outro. As pessoas têm perdido a noção do perigo que é a palavra. E ao diz que a nossa língua, quando ela não é usada para o bem, ela é um veneno. Um veneno. Um veneno. É a parte do nosso corpo que ao diz que é mais perigosa, é a nossa língua. E ao nos avisa, a parte do corpo de vocês mais perigosa é a língua. Tenham domínio da língua. Deem cobro da língua de vocês. Parem, pensem antes de falar. Então temos que ter muito cuidado quando nós viemos abrir a nossa boca para falar, seja com quem for, para não machucar uns aos outros, para não machucar quem está à sua volta. Não humilhe. Às vezes a gente fala palavras que arrebenta com o outro por dentro. E que o outro simplesmente sai e vai para um quarto chorar. E aí a pessoa fala, não, mas eu só disse aquilo que eu estava pensando. O que você estava pensando acabou de ferir aquela vida gravemente. Acabou de machucar ela por dentro. Então vamos tomar cuidado com as palavras. Os esposos, tomem cuidado com o que vocês vão falar para suas esposas. Tratem suas esposas bem. As esposas também, tomem cuidado com o que vão falar para os seus maridos. Os pais com os filhos. Tem a diferença de você ter autoridade com o seu filho e a diferença de você lançar palavras muitas das vezes que, em vez de consertar o teu filho, vai empurrar ainda mais ele para o abismo. Temos que saber ter autoridade no nosso lar, no nosso matrimônio, com nossos filhos. Temos que saber ter autoridade da maneira correta, da maneira que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam.
Vamos ter cuidado também no falar com nossos irmãos. Não vamos nunca humilhar os nossos irmãos. Porque muitos irmãos, os pequenininhos, estão sendo pisados por aqueles que se acham, que estão cheios do entendimento, que acham que sabe e humilha o outro que é bem pequenininho e fere, pisa e machuca. Então, os pés que se apressam para a maldade é abominação para Yahweh. Continuemos, verso 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunhas falsas que proferem mentira. Yahweh abomina as testemunhas falsas que proferem mentira. Yahweh abomina. E muitos se juntam e falam, vamos falar isso daquele irmão, vamos falar isso daquela irmã, vamos falar isso daquele fulano que está lá fora, do ciclano que está lá fora, e se juntam. E vira uma roda de testemunha falsa para mentir contra o próximo, para acusar o próximo. E Yahweh abomina esse tipo de atitude. Testemunhas falsas que proferem mentira contra o próximo, que se juntam para inventar. Os filhos de Yahweh têm que estar longe dessas coisas. Os filhos de Yahweh têm que se distanciar dessas coisas. E o que semeiam discórdia entre irmãos. Outra coisa que é abominação para Yahweh. Os que semeiam discórdia entre irmãos. Isso é abominação para Yahweh. Aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. Muitas das vezes tem ali um desentendimento entre dois irmãos, seja porque um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra maneira. Aí o outro irmão, que era para trazer a paz entre aqueles dois irmãos que estavam se desentendendo naquele momento, sabe o que ele faz? Ele bota fogo. Ele bota fogo. Ele bota mais fogo para que a discórdia continue. Gosta de semear a discórdia de uma forma camuflada. Mas quem tem olhos espirituais percebe. E isso é abominação para Yahweh. Quando nós vermos um irmão se desentendendo com o outro, qual que é o nosso dever? Meus irmãos, se acalmem. Se acalmem. Somos filhos de Yahweh, servos de Yahusha. Discussões não pertencem a nós. Vamos acalmar os ânimos. Precisamos estar unidos. Fiquem calmos. Vocês são irmãos em Yahusha. Acalmar os ânimos. Não tacar mais lenha. Muitos vê dois irmãos se desentendendo e falam, não, é isso mesmo. É isso mesmo, você tá certo. Aí o outro do outro lado, não, é isso mesmo, você também tá certo. Não, continua batendo de frente, continua. Quando vê, tá tudo pegando fogo. Quando vê, tá um irmão contra o outro. Quando vê, nos bastidores por trás, um não fala com o outro. Um não dá a par de alcha pro outro. Só porque não concordam com muitas coisas. Isso é abominação para Yahweh. Os irmãos têm que estar unidos. Como podemos falar, ó Yahweh? Como podemos falar, ó Yahusha?
e nos bastidores estarmos nos meios de fofoca, estarmos nos meios de discussões, de debates eloquentes, enlouquecedores. Como podemos falar iau, iauxi nos bastidores, não falar com o outro irmão? Em vez de trazer a paz e o entendimento entre os irmãos, gostar de ver um contra o outro, porque muitos têm se alegrado com as discussões, com os debates. Aí um fala, não, eu concordo contigo, eu fico do teu lado. Aí o outro fala, não, eu concordo contigo, eu fico do teu lado. E eis aí a divisão. E eis aí a divisão. E Iau abomina isso, como ele acabou de dizer na palavra. Irmãos que semeiam a discórdia entre outros irmãos. Isso é triste. Isso é triste. Porque Iau vê todas as coisas. Colocamos a mão na nossa consciência. Paramos para pensar. Iau está vendo. Ninguém esconde nada de Iau. Ninguém. Não tem nada em oculto que Iau não venha mostrar. Temos que semear a união no meio dos irmãos. A discórdia tem que estar longe de nós. A divisão tem que estar longe de nós. Mas muitos não têm feito isso. Muitos só querem fazer aquilo que acha que ele está certo. Não o que Iau está dizendo para fazer. Nós não temos que achar nós não temos que fazer aquilo que a gente acha que nós estamos certos. Nós temos que fazer aquilo que Iau determinou que nós façamos. É em Iauxa. Então venhamos estar longe dessas coisas que desagrada Iau, que é abominação aos olhos de Iau. Iau sabe tudo que se passa nos bastidores, sejam de reuniões, sejam de lives, sejam de estudos. Nós não podemos abrir a nossa boca, falar Iau Iauxa, pegar as escrituras, entrar numa live, ou fazer um vídeo, ou fazer um estudo, e não falar com outro irmão. Ter raiva do outro irmão, ter ódio do outro irmão, não falar com a irmã, ter raiva do próximo. Não podemos. Isso é abominação aos olhos de Iau. Temos que ser verdadeiramente verdadeiros. Porque o nome de Iau não é uma brincadeira. O nome de Iauxa não é uma brincadeira. Para nós pegar a palavra, ler ela, para que outras vidas sejam tocadas. Primeiramente, o conserto tem que estar em nós. Primeiramente, o conserto tem que estar em nós. Nós não temos que ter inimizades com ninguém. Temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se você não concorda com o que seu irmão está dizendo, se você entende que o que ele está dizendo
não convém com o que está escrito nas Escrituras, não precisa você ir atacar ele. Não precisa você ir atacar ele. Yao tá vendo, Yao sabe. Não precisa você ter raiva dele. Tem que suportar ele. Yaosha diz: suportai-vos uns aos outros. Os apóstolos suportaram uns aos outros em união, não em divisões. Não nos deixamos enlaçar nisso, porque o maligno, ele ama ver a divisão, ele ama ver a discórdia. Então que nós viemos semear a paz, que quando nós viemos ver uma discussão, imediatamente a gente vem dizer: ó, meus irmãos, acalmem, acalmem em nome de Yaosha, que proceda sobre este meio a paz novamente. E que verdadeiramente nós viemos ser servos verdadeiros. Que verdadeiramente a gente venha estar falando o nome de Yao e de Yaosha com o nosso dia a dia colocado em ordem. Que a gente venha levar o evangelho de Yao por meio de Yaosha com sinceridade. Que aquilo que nós estamos passando para o nosso próximo, o primeiro a praticar tem que ser nós. Não podemos abrir a nossa boca e dizer: olha, não fica de mal do teu irmão, mas você próprio não fala com seu irmão. Não podemos abrir a boca e dizer: olha, as escrituras dizem que você não pode mentir, mas você próprio mente no seu dia a dia. Você é conivente com outras coisas. O conserto tem que estar primeiro em nós. Para mim chegar aqui, abrir as escrituras para vocês, para mim chegar aqui, abrir os meus lábios e proclamar Yao e Yaosha, eu tenho colocado a minha vida em ordem, porque eu sei que Yao me observa o tempo todo, no meu dormir, no meu acordar. Quando eu venho aqui e abro as escrituras para falar para vocês o que Yaosha tem entregado, é com sinceridade, é com profundo amor pela vida de cada um de vocês. É porque o meu desejo é de ver Yaosha sendo formado em cada um de nós. O meu desejo é que a cada amanhecer nós venhamos crescer. O meu desejo é ver a diferença nos filhos de Yao. É ver os filhos de Yao abrindo a boca e ver verdade no que está sendo dito. É ver os filhos de Yao praticando o que a palavra diz no dia a dia, quando ninguém vê, quando ninguém observa. Nós somos fiéis a Yao e a Yaosha. É na prática do dia a dia. É quando no dia a dia, quando ninguém observa, você não mente. É quando no dia a dia, quando ninguém observa, você anda com decência na rua. Você anda com decência no seu trabalho. É quando ninguém vê na sua boca. Não habita palavras sujas, palavras que desagradam a Yao. É quando ninguém vê, os seus olhos não estão sobre coisas sujas.
Porque é muito fácil abrir a câmera de um telefone e falar Iau, Yausha. E quando desligar ela, começa a fofocar do irmão. Começa a falar mal de ciclano, de beltrano. Quando desliga a câmera, começa a ter atitudes que desagradam a Iau no dia a dia. Nós somos verdadeiramente fiéis a Iau, é na nossa intimidade com Ele. É quando ninguém vê, mas Ele vê. É nascer de novo. É nascer de novo. Quando fomos imergidos naquelas águas, o propósito foi nascer de novo. Você é uma nova criatura, com novas atitudes em Yausha, com pensamentos em Yausha, o falar parecido com o de Yausha. É buscar ter as características de Yausha. É ser filhos justos. É amar de verdade o nosso próximo. Sim, o amor de muitos tem se acabado. E não é só daqueles que estão no mundo. Muitos que falam Yausha não têm trabalhado o amor dentro de si. Você sentir a dor que o seu irmão sente quando ele está acamado, quando ele está passando fome. E você sentir a dor dele e dobrar o teu joelho, por mais que você nunca nem tenha visto ele de perto. Mas você sabe, alguém te falou que certo irmão estava padecendo de fome ou com alguma enfermidade. Como o amor de Yausha está gerado em você, sabe o que você faz? Você ajoelha para orar pelaquela vida, por aquele irmão que você nunca nem viu a face. Mas como o amor de Yausha foi gerado dentro de você, imediatamente você corre para o seu quarto e você começa a orar para que Yausha venha levar o alimento àquela vida, para que Yausha venha curar aquela vida. Assim procede os filhos de Yausha. Assim tem que ter o coração. Os filhos de Yausha tem que ter o coração assim. Mesmo quando a tua casa tá cheia de comida, cheia de alimento, não falta nada. Mas sabe quando o seu coração por dentro ainda tá chorando, porque você sabe, você senta na mesa, o seu prato tá cheio de alimento, mas você fala, eu sei que nem todo mundo tá tendo esse alimento que eu tô tendo agora. E ali você chora. E enquanto você vai comendo, a comida vai ficando amarga. Enquanto você vai comendo, mentalmente você tá orando por essas vidas que enquanto você come e almoça que estão padecendo de fome. Muitos são até irmãos nossos. E muitos estão aí fora das ruas. Os filhos de Yausha sentem a dor do seu próximo. Os filhos de Yausha não olham para o seu próprio umbigo. Os filhos de Yausha lutam pela união. Pela união. É tal que essa palavra venha gerar um entendimento profundo em cada um de nós. Que essa palavra venha nos ensinar profundamente, que a nossa mente venha abrir neste momento para o recebimento dessa palavra.
e do que Yahshua acabou de entregar para nós. Fiquem todos na paz de Yahshua, e que a cada amanhecer nós viemos nos consertar dos nossos erros. Todos nós, a cada amanhecer que nós viemos lutar para consertar os nossos erros. Em nome de Yahshua, que assim venha a ser na nossa vida. Fiquem, irmãos, na paz de Yahshua o Mashiach. E assim é.